liberar, que nem liberei a Nayara e os outros. Não vou dar hora, nenhum momento, não vou avisar, vai acontecer e pronto. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. O meu nome é Daniel e no vídeo de hoje falaremos sobre o caso Eloá, ocorrido em São Paulo no ano de 2008. O roteiro deste vídeo foi enviado para mim pela talentosa Bianca Marcheso, que inclusive tem um canal aqui no YouTube, e a própria Bianca veio convidá-los a conhecer o seu trabalho. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bianca Marcheso e eu tô dando uma passadinha aqui para convidar vocês a conhecerem o meu canal, onde eu trago casos de feminicídio, para que eles ganhem mais visibilidade e alertem as mulheres sobre o perigo que passamos. Mas eu não trago somente isso, eu também trago casos de suicídio, pedofilia virtual e mais. Então assiste esse vídeo até o final e depois vai lá dar uma passadinha. Te espero lá. Beijo. Recado dado. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Aqui na descrição você encontrará um link que o levará para todas as redes sociais, bem como nossas campanhas de apoio. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Eloá Cristina Pereira Pimentel nasceu no dia 5 de maio de 1993. Ela era filha do segurança e ex-cabo da Polícia Militar Everaldo Pereira dos Santos, conhecido como Aldo, e da merendeira escolar Ana Cristina Pimentel. O casal teve mais 2 filhos, Everton Douglas Pimentel e Ronixon Pimentel dos Santos. Eloá era conhecida pelos seus colegas por ser muito simpática e sempre muito alegre, que adorava música eletrônica. Quem a conheceu relata que a jovem sempre foi muito falante e prestativa e por causa disso tinha muitos amigos. Ela tinha os cabelos pretos e compridos, os olhos puxados e um sorriso largo, sendo considerada uma das meninas mais bonitas da escola estadual José Carlos Antunes, onde cursava o primeiro ano do ensino médio na região do ABC Paulista. Apesar de morar com sua família desde os 2 anos de idade em Santo André, São Paulo, Eloá na verdade nasceu em Maceió, no estado do Alagoas. A menina teve uma infância normal e, segundo relatos, sempre gostou de ajudar as pessoas que precisavam. Quando tinha 12 anos de idade, ela conheceu seu primeiro e único namorado, um rapaz chamado Lindenberg Fernandes Alves, de 19 anos. Ambos moravam no mesmo prédio, pertencente a um conjunto habitacional, mais conhecido como Coab, com mais de 50 outros prédios, e Lindenberg morava em um desses apartamentos. Ele primeiro se tornou amigo de Douglas, irmão de Eloá, porque jogavam bola juntos, e assim acabou conhecendo a jovem. Ele era 7 anos mais velho que Eloá, magro e alto, era conhecido pelos moradores como Liso. E assim como Eloá, Lindenberg não tinha nascido em São Paulo, ele era natural da Paraíba e também foi para São Paulo com apenas 2 anos de idade, sendo o caçula de 4 irmãos, todos de pais diferentes. Os 2 estudavam na mesma escola, mas ele abandonou os estudos para trabalhar como auxiliar de produção para uma empresa da Bombril em São Bernardo do Campo. E nos finais de semana fazia um bico como entregador de pizza para ajudar a família. Conhecido por gostar muito de festas e baile funks, além de empinar sua moto, quando tinha tempo, jogava bola com os garotos do prédio, incluindo o irmão de Eloá. Ele era visto por esses garotos, apesar de ser aparentemente muito trabalhador, como uma pessoa estranha, que não se podia confiar. Entre os adultos da Coab, ele era chamado de tranqueira. E como mudava constantemente de humor, principalmente quando jogava bola, costumava arranjar brigas e confusões. O relacionamento entre os 2 já começou meio conturbado. Eles viviam terminando e reatando com frequência. Apesar dos sinais de alerta, a mãe de Eloá disse que permitiu o namoro, pois se os impedisse de se encontrar, seria pior, mas que impôs várias regras a eles. E assim, se passaram mais de 2 anos. Para os amigos, Eloá falava que Lindenberg era muito arrogante, ciumento e possessivo, e depois de terminarem diversas vezes, ela decidiu que aquela seria a última, que não teria mais volta.
Então, ela começou a ignorar o rapaz e se recusava a atender suas ligações, mas ele insistia em reatar o relacionamento. Ao longo do último ano de vida da Eloá, Lindenberg ligava para ela praticamente todos os dias, chegando a telefonar em uma única tarde 15 vezes. Essa situação parecia estar incomodando a jovem e Eloá passou a ser vista chorando constantemente, principalmente na escola. Ela comentava com os amigos que não sabia mais o que fazer. Quando Lindenberg percebeu que o namoro deles realmente tinha acabado de vez, ele passou a ameaçar um garoto, achando que Eloá estaria ficando com ele, mas a situação piorou quando Lindenberg descobriu que a turma de Eloá iria fazer uma excursão ao Hopi Hari, um parque de diversões muito conhecido de São Paulo. O rapaz ficou furioso e quando estava voltando para casa, parou com sua moto em frente a esse garoto e o intimidou, falando para que ele se afastasse de Eloá, senão mataria os dois. Depois disso, Lindenberg foi ao encontro de Eloá, que estava saindo da escola, e a agrediu, dando um soco nas costas dela, fazendo-a cair no meio da rua. Ao chegar em casa, Eloá contou a agressão para alguns amigos e familiares, mas aparentemente ninguém acreditou ou levou a sério a história. Então, quando contou para sua mãe, a mulher foi até o apartamento de Lindenberg para esclarecer a história. Chegando lá, ele negou ter agredido a jovem e disse que foi apenas uma briga que terminou com um empurrão. Mas a mãe de Eloá não se convenceu e cogitou ir até a polícia para fazer uma denúncia, mas o seu marido, pai da menina, a convenceu de não ir. Aldo disse que Lindenberg era uma boa pessoa e não conseguiria mais emprego com a ficha suja. Porém, o medo de envolver a polícia tinha outra razão. Em São Paulo, ele usava documentos falsos com o nome de Aldo José da Silva, pois, na verdade, era suspeito de integrar um grupo de extermínio em Alagoas e estava foragido desde 1993. Everaldo, ou Aldo, foi indiciado pela participação em vários crimes, inclusive no assassinato do advogado José Wallenberg Lins, presidente do partido PMDB da cidade de Palmares. O crime ocorreu no dia 20 de dezembro de 1989 e ele nunca contou nada sobre isso, nem para a esposa, nem para os filhos. Essa decisão de não envolver a polícia se tornaria uma decisão trágica, pois toda essa situação poderia ter sido resolvida naquele momento. Com o fim do namoro, alguns conhecidos de Lindenberg afirmaram que ele ficava sempre calado, sozinho e ouvindo música. Ele parecia estar em um estado de depressão. Segundo algumas fontes, Lindenberg teria falado para alguns amigos que iria fazer algo grande e que eles iriam ouvir o nome dele na TV. O dia 13 de outubro de 2008 era mais um dia normal na vida de Eloá. Ela foi para a escola e depois das aulas, alguns amigos ficaram de ir até a sua casa para fazer um trabalho de geografia. Por causa do comportamento estranho de Lindenberg nas últimas semanas, a mãe da Eloá avisou a Douglas, que era amigo do rapaz, para não abrir a porta da casa e nem atender às ligações de Lindenberg, como se estivesse pressentindo o pior. Algum tempo depois, Lindenberg ligou para Douglas, mas ele desligou o telefone. Lindenberg continuou a ligar várias vezes e, de tanto insistir, Douglas acabou atendendo. Ao telefone, ele disse que estava muito nervoso e queria conversar com alguém. Douglas teria ficado com dó do amigo e, inacreditavelmente, aceitou que ele fosse até sua casa, apesar de saber de toda a história e preocupação da mãe e irmã. Lá, eles conversaram sobre Eloá e Lindenberg começou a mexer no Orkut e ficou olhando o perfil dela. Segundo Douglas, ele começou a ficar com ciúmes ao ver que a ex-namorada estava seguindo a sua vida. Douglas, nessa situação e vendo que Lindenberg estava ficando cada vez mais nervoso, tenta acalmá-lo. Depois de um certo tempo, percebendo que a irmã estava prestes a chegar, os dois resolveram sair da casa e vão até uma pastelaria. Nessa hora, Eloá chega da escola com os colegas de classe que iriam fazer um trabalho. Um desses colegas seria sua melhor amiga, Nayara Rodrigues, além de mais dois garotos, Iago Vilera, que era namorado de Nayara, e Vitor Campos, um amigo de Eloá, todos na faixa dos 15 anos. Como Douglas tinha saído e estava sem chaves, Eloá decide deixar a porta aberta enquanto eles faziam o trabalho, e caso o irmão chegasse, não precisasse bater na porta. Nesse meio tempo, após comerem, Douglas então fala para Lindenberg que estava na hora de ir embora.
pois mais tarde teria um jogo de futebol e não queria se atrasar. Lindenberg então se oferece para levar o amigo até o jogo e os dois saem novamente de moto, mas no meio do caminho, Lindenberg para em uma represa que ficava próxima à pastelaria e manda Douglas descer da moto e esperar, dizendo que voltaria logo, mas ele parte em direção à casa de Eloá, carregando uma arma. Chegando lá, encontra a porta aberta. Enquanto isso, Douglas ainda espera por Lindenberg no meio da estrada por mais de 40 minutos e quando percebe que o amigo não vai voltar, decide ir até a casa dele. Lá, Douglas encontra apenas a moto. Ele não estava em casa. Suspeitando que Lindenberg poderia ter ido ao encontro da irmã, Douglas volta para casa. Quando chega ao apartamento, ele bate na porta, mas ninguém atende. Então, ele se senta na calçada, achando que não tinha ninguém em casa. O rapaz espera por mais um tempo, até que seu pai chega e pergunta o que ele estava fazendo ali fora. Ele disse que estava esperando alguém para abrir a porta, pois estava sem as chaves. Douglas diz ao pai sobre Lindenberg tê-lo abandonado na estrada, então Aldo liga para o ex-namorado da filha. Quando ele atende, com a voz muito nervosa, Lindenberg faz ameaças e diz para ninguém encostar na porta da casa. Imediatamente, Aldo corre para abrir a porta, mas não consegue. E Lindenberg grita que está lá dentro com a Eloá e todos os amigos dela, que estava armado e que não era para eles entrarem. A primeira reação do pai da Eloá foi de chamar a polícia, porque ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo e não sabia o que fazer. Uma viatura chega ao prédio alguns minutos depois e rapidamente os policiais já começam a negociar com Lindenberg. Era muito difícil manter o contato com ele e negociar a soltura dos reféns, porque Lindenberg se recusava a falar, até que um policial decide se aproximar da casa e é recebido com tiros, mas não é atingido. O policial então decide chamar reforços para tentar conter a situação. O prédio começa a ficar lotado de policiais. Com isso, a imprensa aparece e o caso começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil. O primeiro dia de sequestro da jovem Eloá começou. Nas primeiras horas, Lindenberg agride os dois rapazes, falando que não era para eles estarem lá, pois ele queria matar somente a ex-namorada e depois se matar. Ele disse que o grupo estava no lugar errado e na hora errada. Lindenberg ameaça Eloá, falando que irá matar um de seus colegas para fazer a ex-namorada sofrer e depois irá matá-la. Nessa hora, os dois rapazes, Iago e Vitor, começam a passar mal. Eles ficam pálidos, suando frio. Além disso, os dois, muito nervosos, choram sem parar. Nayara intervém e pede para Lindenberg deixá-los ir embora. O rapaz aceita, mas fala que se soltar os garotos, Nayara e Eloá não sairiam de lá vivas. As duas, sem muita opção, concordam e então Iago e Vitor são liberados. Nesse ponto, o sequestro já durava 7 horas. Depois de soltá-los, Lindenberg amarra Nayara junto com Eloá, utilizando uma camiseta. Ele tinha um celular e era com este aparelho que mantinha contato com a polícia para fazer as negociações. O rapaz pediu para que os policiais chamassem a mãe de Eloá, para que eles pudessem conversar. A mãe dela rapidamente pega o telefone e pede para falar com a filha, mas ele não deixa e diz que não iria soltá-la, pois se ela não fosse ficar com ele, não ficaria com mais ninguém. Inclusive, foi por esse celular que alguns programas de TV começaram a ligar para Lindenberg e ele até foi entrevistado ao vivo no programa da Sônia Abrão. Quando a Eloá descer, ela vai descer com o revólver, com os 2 revólveres sem munição. Sei. E depois eu vou descer com as mãos pra cima. Certo. Certo, olha aqui. Se alguém atirar em mim... Ninguém vai atirar em você, pelo amor de Deus, não pense isso não. A gente quer um final feliz para essa história. Isso não sou eu que estou aqui no ar falando não. Todo mundo que está embaixo, a polícia não tem interesse em tirar a vida de ninguém. Muito pelo contrário, não tem por que tirar a sua vida, Lindenberg. Pelo amor de Deus, não pense isso não. Faz isso que você está falando. Ela desce primeiro com os 2 revólveres descarregados, certo? E você vai descer na sequência com as mãos para cima. Você não tem nenhuma outra arma com você. Você só tem esses 2 revólveres, é isso? Eu tenho 2 revólveres e um saco cheio de munição. Tá. Você vai entregar os 2 revólveres para ela. Você vai tirar as balas e entregar na mão da Eloá.
Exatamente, mas eu não vou dar a hora e não vou falar qual que vai ser o momento. Tudo bem, mas você vai descer e a gente vai deixar isso aqui claro para o Brasil inteiro. Você está dizendo que você vai descer desarmado, completamente indefeso, com as mãos para cima, ou seja, você vai se render sem nenhuma resistência, para que as coisas terminem em paz. É isso? Confirma pra gente, confirma para o Brasil inteiro isso. Tá confirmado. Na melhor hora eu vou fazer isso. Melhor hora para você. Você imagina que seja quando? Quando a polícia voltar a falar com você e te der novamente todas as garantias, é isso? É difícil ter confiança da polícia, é difícil acreditar na polícia. Mas quando eles me passar pelo menos uma tranquilidade, eu faço isso. E como é que eles vão fazer? Eles vão continuar te ligando aí, é isso? Até então eles não ligaram, desde que você tá falando comigo, ninguém ligou pra mim. Claro. Então, olha, não, mas eles eu tenho estão... fala. Eu tenho um celular também aqui, porque eles retornaram a energia, eu carreguei o celular. Agora seu celular está carregado e eles têm um número que a família já deve ter dado. Certo, então a polícia pode também, não somos nós que estamos prendendo a linha. Ele tem um celular que a polícia pode ligar para ele. As horas iam se passando lentamente e no meio da noite, Lindenberg decide separar as duas garotas, colocando Nayara na sala em um colchão e Eloá amarrada na cama dos pais. Nessa madrugada, Lindenberg passou a noite espancando Eloá. Inclusive, no dia seguinte, ela aparece na janela, cheia de hematomas. No dia 14 de outubro, todo mundo estava se perguntando por que a polícia ainda não tinha invadido o apartamento, e a resposta que deram era que estavam tentando cansar Lindenberg para fazê-lo se entregar. Segundo os oficiais, tudo estava correndo de maneira pacífica e queriam vencê-lo apenas pelo cansaço. No apartamento, Nayara intervém nos momentos mais tensos, tentando acalmar Lindenberg para que ele não fizesse mais nenhuma besteira. E aqui vem um ponto crucial. Na sala do apartamento tinha uma TV, então Lindenberg conseguia acompanhar tudo o que estava acontecendo, inclusive o que a polícia estava planejando. Um erro fatal. A mídia estava muito em cima do caso. Tudo estava sendo transmitido ao vivo por praticamente todas as emissoras. Eles ficavam 24 horas filmando o apartamento e falando sobre as intenções da polícia. Lindenberg ouvia tudo. Sabendo que os policiais estavam tentando cansá-lo, ele pôde se precaver. A casa tinha comida de sobra e, para dormir, ele amarrava as duas garotas. Assim, conseguia cochilar um pouco. Mesmo não sendo muito tempo, ele nunca parecia cansado. A equipe policial decide cortar a água e a luz do apartamento, e isso deixa Lindenberg furioso. Depois de um tempo conversando com os negociadores ao telefone, eles resolvem religar a energia em troca da soltura de Nayara. Nessa hora, Lindenberg cede e deixa a jovem sair, porque, enquanto eles conversavam, ela contou que queria ver o pai, pois já fazia mais de um ano que eles não se viam, e como Lindenberg não tinha um pai presente, ele parece ter se comovido e acabou deixando-a sair. Quando Nayara saiu, acompanhada dos policiais, prestou seu depoimento e depois foi levada para a casa da avó para passar a noite. Na manhã do dia 15 de outubro, a avó de Nayara a acorda, porque tinha um policial na porta falando que ela deveria ajudar na negociação. Apesar dos protestos de sua família, ela não tinha como recusar, porque Eloá era sua melhor amiga e tinha que ajudá-la. A jovem foi levada até um posto de comando que ficava perto do apartamento e eles a colocaram em contato com Lindenberg por um telefone celular. O rapaz fez uma exigência. Ele pediu que Nayara e Douglas fossem até o apartamento. Apesar do perigo da situação, eles decidem ir, por medo de que Lindenberg acabe fazendo uma besteira maior. Nayara vai na frente e Douglas fica bem atrás, no corredor que dá acesso ao apartamento de Eloá. Nesse momento, Lindenberg falava com Nayara pelo telefone, dizendo que não a estava vendo se aproximar e a mandou chegar um pouco mais perto, até que ela chega do lado da porta e vê Lindenberg apontando a arma para a cabeça da amiga. Ele pede para as duas darem as mãos e Nayara entra novamente no apartamento. Obviamente, além das inúmeras falhas e despreparo da polícia, este momento é uma das partes mais criticadas de toda a ação policial durante o cerco a Lindenberg. Os policiais afirmaram que pediram para ela não entrar, mas talvez, achando que poderia contornar a situação, Nayara acabou entrando inocentemente. No dia 16 de outubro, Eloá já não aguentava mais e Nayara conta que ela até pedia para Lindenberg matá-la logo,
se era isso que ele realmente queria fazer. Porém, ele aponta sua arma para Nayara e fala que vai atirar nela. Eloá entra em desespero e não para de chorar. Lindenberg dá 2 tapas na cara de Nayara para assustar ainda mais Eloá. Nesse momento, Eloá até chegou a tentar reatar o relacionamento, como uma tática para ele soltá-las. Mas Lindenberg não aceitou e disse que não queria mais nada com ela, que estava ali para matá-la. Depois de tanto tempo, a polícia já não tinha mais como acreditar em Lindenberg. Isso porque ele era muito instável. Um dia, estava se sentindo o mestre do sequestro e fazendo diversas exigências. No outro dia, estava se sentindo para baixo, falando que ia matar as duas e depois se matar. Alguns psicólogos avaliaram o comportamento do rapaz e disseram que ele teria possivelmente um transtorno bipolar. Ele quase nunca deixava as garotas aparecerem na janela do apartamento, mas as poucas vezes que elas apareceram são momentos bem chocantes, por causa principalmente da expressão de desespero das jovens. Elas faziam sinal de positivo com a mão para indicar que estava tudo bem, mas a expressão delas era de completo horror. No dia 17 de outubro, tudo começou muito calmo. Lindenberg tinha garantido que soltaria as duas, então toda a imprensa já estava dando o caso como encerrado. Ele até pediu para que as garotas colocassem agasalhos para sair do prédio, já que naquele dia fazia muito frio. Lindenberg também fez uma exigência, que foi um documento assinado por um promotor judiciário confirmando a sua integridade física, ou seja, ele queria sair do prédio não só vivo, mas sem nenhum arranhão. Então, nessa altura, a polícia achou que realmente ele iria soltar as duas e ligaram para Lindenberg, achando que finalmente o sequestro iria acabar. Mas, na ligação, o rapaz fala que mudou de ideia e que não iria mais soltar as garotas, pois precisava conversar com Eloá sobre o relacionamento dos dois. A polícia então parou de negociar e decidiram que aquela era a hora de fazer alguma coisa, pois a situação já tinha ido longe demais. Dentro do apartamento, Lindenberg começa a questionar Eloá sobre quem teria tirado ela da sua vida, tentando colocar a culpa em alguém pelo rompimento. Entre os nomes que Lindenberg apontou estava a mãe de Nayara, que sempre aconselhava Eloá sobre o seu relacionamento tóxico. Ele então, muito nervoso, começa a arrastar a mesa da sala para colocar na frente da porta para os policiais não conseguirem entrar. E a mesa era tão pesada que quando encosta na porta faz um barulho muito alto. Os policiais pensam se tratar de um tiro e explode uma bomba adesiva que já tinha sido colocada na porta. Como a mesa estava na frente, a porta não cai de imediato e nesse meio tempo em que a bomba estourou, todos estavam meio tontos. Lindenberg então dispara 3 vezes. 2 tiros atingem Eloá, um na cabeça e outro na virilha. O terceiro tiro acerta Nayara, que tenta se defender do disparo, mas a bala atravessa sua mão e atinge o seu rosto. Depois de alguns segundos, o primeiro policial entra e tenta disparar contra Lindenberg, mas ele erra e o tiro de borracha acaba pegando na parede. Quando a porta é finalmente aberta, imediatamente Nayara sai do apartamento correndo, mesmo com um tiro no rosto, e é atendida pelos paramédicos. Os demais policiais entram no apartamento, mas Lindenberg não atira contra eles, porque o que ele queria fazer desde o começo, conseguiu: matar a jovem Eloá. Alguns minutos depois, os policiais saem carregando uma maca de dentro do apartamento. A imprensa começa a comemorar pensando que era Lindenberg e que eles tinham conseguido detê-lo a tempo. Mas depois eles perceberam que, infelizmente, era Eloá quem estava naquela maca. Depois de 100 horas de cárcere privado, o sequestro finalmente acaba. Eloá foi a primeira a chegar ao hospital e foi direto para a cirurgia, pois estava em estado grave, mas infelizmente ela entrou em coma irreversível e veio a óbito 30 horas depois, no dia 18 de outubro de 2008. Nayara chegou em seguida, mas mesmo com um tiro no rosto, estava bem e sem risco de morte. O estado de Eloá continua muito grave. Você vê agora imagens da chegada de Eloá e de Nayara, aqui é o hospital de Santo André. A primeira a chegar foi Eloá e ela chegou muito ferida. Em seguida, chegou a ambulância trazendo Nayara. Nesse momento, Nayara passa por uma tomografia para confirmar se ela tem ou não uma bala alojada no rosto.
Lindenberg foi transferido para o 6º Departamento de Polícia de Santo André durante a madrugada. Ele precisou ficar em uma cela isolada porque era constantemente ameaçado pelos outros detentos. Ainda durante a madrugada, o governador de São Paulo daquela época, José Serra, foi ao hospital prestar solidariedade às famílias de Eloá e Nayara. A versão de Nayara sobre os fatos era que os policiais invadiram o apartamento antes dos tiros. E isso foi confirmado pela imprensa que estava filmando tudo, mas a polícia disse que as meninas foram baleadas antes da invasão. Nós só invadimos porque houve disparo, caso contrário a gente não invadia. Ele estava com um revólver 32 com 5 cartuchos defragados. Tá? Ou seja, a invasão ocorreu após esse disparo, coronel? A invasão ocorreu após o primeiro disparo, houve 2 disparos. O choque usou só armamento não letal. As balas atiradas, se houve tiro, foi do Estado, foi de borracha. Foi um erro colocar a Nayara mais uma vez como referência? A Nayara, eu já falei, houve uma participação dela num determinado momento, dela ir conversar com eles na porta, tá? A mãe dela concordou, a mãe dela estava junto com os oficiais do GAT, ela tinha que parar no primeiro degrau, no primeiro lance, como parou o irmão da menina que estava lá dentro, tá? Ela continuou, daí lá, ela continuou. A própria mãe falou assim, eu não sei se eu choro ou se eu brigo com a minha filha. E de repente ela entrou dentro do apartamento. A avaliação no todo foi uma ocorrência de alto risco, tá? Produzida por uma pessoa. A todo momento nós tentamos preservar a vida, mas é uma ocorrência de risco. Gente, da mesma forma que vocês estão aqui me questionando a respeito, vocês poderiam estar aplaudindo. É uma questão, a todo momento, é uma decisão. Você está no teatro de risco. Todas as nossas decisões, ela tem um risco. E quem toma a decisão é o responsável por ela. Ou seja, se nós tomamos a decisão, nós somos o responsável. Se houve excesso a alguma coisa, tudo bem, com isso o inquérito vai resolver. Na verdade, o que realmente aconteceu foi um mal-entendido com a mesa, que os policiais pensaram se tratar de tiros e explodiram a porta. No domingo, dia 19, a família de Eloá autorizou a doação de seus órgãos e essa doação salvou 7 vidas. O velório da jovem aconteceu entre os dias 20 e 21, reunindo mais de 40 mil pessoas. Os familiares dela, que vestiam uma camisa com a foto de Eloá, fizeram um momento de oração antes do corpo ser sepultado. O pai da Eloá nem sequer compareceu ao enterro da filha, pois, como a imprensa estava muito em cima do caso, eles estavam filmando tudo, inclusive ele. Então, a polícia alagoana acabou reconhecendo o foragido e ele foi preso, sendo também indiciado em seguida por falsidade ideológica, uso de documentos falsos e porte ilegal de arma de fogo. Com o inquérito policial finalizado, Lindenberg foi denunciado por homicídio duplamente qualificado em relação a Eloá, tentativa de homicídio duplamente qualificado em relação aos disparos contra Nayara e tentativa de homicídio qualificado contra o sargento da Polícia Militar, Atos Antônio Valeriano. 4 anos depois, o julgamento do Lindenberg foi realizado. A juíza Milena Dias condenou o réu a 98 anos e 10 meses de prisão, mas um tempo depois, a pena foi reduzida. A defesa alegou que o julgamento foi comprometido pelo clima de comoção e indignação da juíza que conduziu o processo, e eles avaliaram que era preciso considerar todos os crimes cometidos dentro de um mesmo contexto e não aplicar penas específicas para cada um deles. A pena, então, foi diminuída para 39 anos e 3 meses de prisão em regime fechado, mas, alguns anos depois, a justiça concedeu o regime semiaberto. E por ter trabalhado na unidade prisional, Lindenberg teve 313 dias da pena perdoados. No semiaberto, ele teria o direito a 5 saídas no ano, entre elas Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal. Mas por causa de um teste de personalidade que constatou que Lindenberg tinha traços narcisistas e antissociais, além de contar com a impulsividade elevada e pouca capacidade de afeto, apresentando postura autocentrada, além da personalidade agressiva com alternâncias de comportamento, ele voltou ao regime fechado e terá que cumprir sua pena sem direito a saídas. Porém, infelizmente, aqui no Brasil, ninguém pode ficar mais de 30 anos preso, e então ele poderá pedir um regime semiaberto em 2022.
Um ponto muito criticado deste caso foi a ação da polícia, porque quanto mais tempo passava sem qualquer intervenção, mais o sequestrador ficava inconstante. Outro ponto muito criticado foi permitir que Nayara voltasse ao cativeiro, além de vários outros erros, como o socorro às vítimas após a invasão. Além do mais, os policiais deveriam ter chamado a mãe de Lindenberg para ajudar na negociação, um procedimento rotineiro neste tipo de situação, mas eles não chamaram. Algumas pessoas até criticaram que os policiais utilizaram força desnecessária para imobilizar o Lindenberg. Isso porque, no calor do momento, todo mundo estava com muita raiva e os policiais acabaram espancando. Inclusive, foi divulgado um vídeo na época que mostrava Lindenberg prestando depoimento completamente nu, com as mãos algemadas para trás e o rosto visivelmente inchado. Mas, para mim, este foi o único ponto positivo da invasão. E olha que eu não estou no calor do momento. Mas quem sou eu para ir contra os direitos humanos? Não foi só a polícia que cometeu erros grotescos. A imprensa brasileira focou no caso de forma exagerada e com isso até ajudou o assassino em algumas ocasiões. Inclusive devido à entrevista ao vivo que Sônia Abrão fez com Lindenberg para o programa A Tarde é Sua, da Rede TV, ela foi processada e teve que pagar mais de R$1,5 milhão por danos morais. Isso porque as entrevistas interferiram na atividade policial em curso e colocaram a vida das adolescentes e dos envolvidos na operação em risco. A Justiça de São Paulo pagou a Nayara Rodrigues o valor de R$150 mil por danos morais, materiais e estéticos, porque ela sofreu um tiro no rosto. Já a família de Eloá não conseguiu nenhuma indenização do governo de São Paulo pela morte da jovem, pois o caso já era considerado fechado. O pai dela foi condenado a 33 anos de prisão pelos crimes cometidos. Apenas a título de curiosidade, a mulher que recebeu o coração da Eloá na época morreu nesse ano, 2021, de Covid. O nome dela era Maria Augusta da Silva dos Anjos e tinha 51 anos de idade. A família da Eloá lamentou a morte dela, pois para a mãe da jovem, Maria Augusta era como uma filha, pois carregava o coração de Eloá. Ainda hoje, saem diversas notícias em homenagens à jovem que teve sua vida ceifada de forma tão brutal. E este, com certeza, é um dos casos mais famosos do Brasil e que nunca deverá ser esquecido. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenham gostado, não do caso em si, mas da forma como eu conto a história. Novamente, não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Aqui na descrição você encontrará um link que o levará para todas as redes sociais do canal, bem como nossas campanhas de apoio. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!